aferir a pressão arterial. Aqui agora vai vir um monte de gente com muitas pedras, crucifixo, pau, tudo jogar em mim. Porque você sabe como aferir a pressão arterial do jeito certo, a técnica correta, os passos corretos que você deve seguir. Agora eu vou te mostrar. Primeiro, determina a circunferência do braço, o ponto médio entre o acrômio e o orégano. Determina esse ponto, certo? Esse ponto médio entre o acrômio e o orégano. Tem que determinar, e é ali onde que eu vou ter a medição correta do meu manguito, tá? O manguito, ele deve estar cerca de, no tamanho dele, né, no braço, cerca de 75 a 100% do seu braço. Isso aqui é um dado, eles trazem, mas isso aqui eu não recomendo, tá? Eu recomendo vocês utilizarem até, aqui é a recomendação do prof, até 80%. 100%, quando você utiliza 100% desse braço do paciente, infelizmente vai dar uma alteração na pressão arterial também, tá? Vai dar alteração no braço, na pressão arterial desse paciente. Então, sempre pega 80%, não pega o braço todo, porque vai preencher aquele braço todo, vai aumentar a pressão maior ainda nos vasos e vai dar alterações no teu braço. Então, toma cuidado com esses valores. Eu trouxe só apenas para discutir com vocês, ok? Colocar o manguito sem deixar folgas de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Fossa cubital, lá onde que a gente pega a nossa punção venosa, certo? Centraliza o manguito, centraliza o meio da parte compressiva do manguito sobre a pressão arterial braquial. Artéria braquial. Quando vocês observarem o manguito, ele vai ter até uma setinha te mostrando onde é a artéria braquial e onde que ele vai ter que ficar. Eles sempre trazem aqui essa partezinha, essa setinha te mostrando onde é que você vai ficar. Estimar o nível da pressão arterial sistólica pela palpação do pulso, certo? Ó, sente o pulso. Vai lá, sente o pulso radial, ó, bem facinho, ó. Rádio. Tá vendo meu dedão aqui? Ele é o nosso rádio. O nosso pulso radial, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Bem fácil, onde que a gente pega também a gasometria arterial. Então, vê o pulso radial, começa a inflar esse manguito até o pulso radial sumir. Sumiu, você pega o valor que ficou ali. Beleza, pegou o valor que está ali. E agora você vai insuflar novamente, certo? Com o esteto, diafragma, a campânula ou diafragma do esteto sobre a fossa antecubital, vocês vão inflar, certo? Vai fazer a pressão com valor acima agora de 20 a 30. Por exemplo, digamos que eu avaliei o pulso do paciente, né? Avaliei o pulso radial do paciente e eu verifiquei que foi até, né, sumiu lá em 100. É um exemplo. Não, 100 é muito baixo, né? Sumiu lá em 12 por 8, vamos dizer assim, 12 por 8. 12 por 8, ali em 12, sumiu em 12, tá? Que é os 120 milímetros de mercúrio. Sumiu em 120, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar de 20 a 30. Vai ficar quanto? 150. Não é isso? Se eu somar com 30. Então, vocês vão insuflar agora com o diafragma sobre a fossa antecubital até 150. O que é que vai acontecer aqui que todo mundo faz? O paciente chega, mal agitado, plantão agitado, coloca aqui o manguito no braço do paciente, nem sei o tamanho do manguito, nem sei o tamanho do braço. Se o manguito estiver apertado também não importa. Coloco, vai lá e insufla lá, ó, com a pressãozinha, faz a pressão lá no manguito, até 200, 300, 200, enfim, até onde der, onde que ele acha que é. O que é que vai acontecer? Vai dar errado, gente. Não é assim. Não é assim que acontece. O paciente chega, você enche até chegar a 200, 220, 300. Aí depois solta a válvula e volta rapidamente, até você escutar o som. Não é assim que acontece? Está errado. Pode dar um valor errado, e esse valor errado pode condenar o teu paciente. Pode condenar o paciente. Então é bem simples, gente. Olha, coloca o manguito, tamanho adequado do paciente, verifica o pulso radial, comece a insuflar esse manguito.
você vai ver lá no manômetro até onde sumir o seu pulso radial no manômetro. Sumiu, sumiu em 14, 140, não é? Sumiu em 140. O que é que vai acontecer? Soma de 20 ou 30, eu gosto de somar sempre 30. Não deu 140? Mais 30 dá 170, não é? Então você vai insuflar agora até 170 e agora você vai fazer um processo que chama deflação devagar, numa velocidade de 2 milímetros por mercúrio a cada segundo. O que é que vai acontecer nas nossas práticas? Volte de novo para o jeito errado. Você começa, faz ali até 20, 200, né, no caso, aí volta rapidamente até escutar. Não é assim que acontece? Não deu 170 aqui no meu exemplo? Então agora eu vou voltar devagar até escutar o primeiro som, que é a primeira fase do som de Korolkov. Esse primeiro som eu chamo de pressão arterial sistólica, certo? Agora sim, você pode aumentar ligeiramente essa velocidade. A gente aumenta essa velocidade lá no meu bulbo. Você vai aumentar essa velocidade um pouquinho. E o último som que você vai escutar, no desaparecimento do som, é a última fase, a fase 5 dos sons de Korolkov. E é ele que vai te dar a pressão diastólica. Certo? A Sociedade Brasileira de Hipertensão, ele recomenda ainda ao escutar de 20 a 30 milímetros abaixo desse valor. Por exemplo, você escutou o último som em 100. Escuta ali até 70 para confirmar esse som, tá? E agora você vai informar esse valor da PA para o paciente. Por que é importante informar para o paciente? Porque se tiver um valor ali baixo demais, você toma um susto. Opa, tá baixo. Ou se estiver normal, ele sempre vai querer saber se está baixo, se está normal. Ele sempre fala: Fulano, Silvana, mede aqui minha pressão, vê quanto é que tá. Não é assim que acontece? Agora é o mal de todo acadêmico de enfermagem. Assim, quando os vizinhos sabem que você faz enfermagem, os vizinhos tudinho chega na sua casa pedindo para você medir a pressão arterial. Mede aqui, ó. Olha aqui minha pressão. Não é assim que acontece? Os vizinhos tudinho querem saber. E no teu hospital não é diferente. No teu hospital, no teu plantão, eles também vão querer saber. Você não precisa esconder, você tem que falar para o paciente. Fala para o paciente, aí agora anota com valores exatos. Valores exatos. Não pode arredondar, tá, gente? Não pode. Siga essa regra. Professor, demora demais. Gente, demorou demais porque eu estava explicando aqui como é que vocês iriam fazer. Mas eu digo e repito, bato na tecla. Quanto mais você repete, mais rápido você fica nessa prática. Ok? Primeira questão. Vamos ler a nossa primeira questão aqui sobre como aferir a pressão arterial. Vamos lá. Hipertensão arterial é uma doença crônica que deve ser diagnosticada o quanto antes para que o tratamento seja implementado e, portanto, que os riscos de agravos e complicações de órgãos, rins e cérebro sejam diminuídos. Para o diagnóstico correto e cuidados adequados, a verificação da pressão arterial deve ser feita com a técnica e procedimental rigorosa. A questão está falando isso. Considerando o atendimento de uma pessoa adulta, assinala a alternativa correta. E agora eu deixo a alternativa com vocês para responder aqui abaixo. Responde aqui nos comentários qual é a questão que vocês acham que está certa. O nível da pressão arterial sistólica deve ser estimado pela palpação do pulso radial. O manguito deve ser posto sem deixar folgas, aliás, de 3 a 5 centímetros acima da fossa cubital. A campânula do estetoscópio deve estar posta na artéria cubital, que se localiza na fossa braquial. Quando se utiliza aparelhos de pressões manuais analógicos, o manguito deve cobrir cerca de 95% do braço. Deve-se determinar a pressão arterial sistólica se ao escutar o primeiro som, certo? E abrir a válvula, que é a pera, né? Abrir a pera. E a pressão arterial diastólica quando se ouvir o primeiro som surdo após a escuta da sistólica. Determina-se, né? Deve-se determinar a pressão arterial sistólica ao escutar o primeiro som agudo ao abrir a válvula da pera. Primeiro som? Beleza. Então, ok.
A pressão arterial diastólica é quando se ouve o primeiro som surdo após a ausculta da sistólica. Gente, temos outros sons a partir do primeiro. Lembra que os sons de Korolkov são divididos em 5 fases. 5 fases. O primeiro, né, é o que você vai escutar que é a sistólica. E o último som, então todo esse período tem sons. E o último som, onde você vai determinar a diastólica, certo? Ah, escutei o primeiro som, então o segundo som, como a questão está falando aqui, já é o da diastólica? Não, porque você pode escutar o primeiro som e o segundo já bem próximo, tá? Então não é. D. Quando se usa aparelhos de pressões manuais, analógicos, o manguito deve cobrir cerca de 90% do braço. Gente, não, olha o que eu falei, 90% não. A gente deve cobrir cerca de até, no máximo, estourando 80%. Lembra que eu falei? 80%. Aquele número ali eu trouxe só para explicar, tá? No máximo 80%. Porque se você cobrir mais, vai dar alteração na pressão. Certo? A plânula do estetoscópio deve ser posta na artéria cubital. Tem essa artéria aqui. Essa artéria aqui nem existe, né, gente? Essa artéria aqui nem existe. Artéria cubital. Meu Deus do céu. Artéria cubital. Essa artéria aqui não existe. É a fossa cubital. Tá? O manguito deve ser posto sem deixar a faixa de 3 a 5 centímetros? Não, a gente viu de 2 a 3. Não é isso? Então, ó, B também não é. Sobrou A. O nível da pressão arterial sistólica deve ser estimado pela palpação do pulso radial. Olha o que eu falei para vocês. A gente palpa o primeiro pulso para avaliar o nível dessa artéria, né, da pressão arterial. A gente avalia esse nível a partir do pulso radial, gente, né? Por isso que a gente vai sentir o pulso, vai inflar até ele sumir. Eu estou ali verificando esse nível da minha pressão sistólica. A partir daí, com esse nível estimado que eu vi, é que eu vou calcular, certo? De 20 a 30 e depois vou desinsuflar. É pegadinha, como a Silvana falou. É pegadinha. Então a alternativa aqui é